Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai ver algumas considerações de São Tomás sobre as tentações demoníacas. É importante entender que há três tipos de tentação: a tentação da carne, do mundo e do demônio. E a gente vai ver aqui a posição de Tomás sobre a tentação do demônio. Ele fala isso no seu comentário ao Pai Nosso e vamos diretamente ao texto. Outro inimigo se levanta, o diabo, que tenta muito fortemente e, contra quem, grande é o combate. Por esta razão é chamado especificamente de tentador. Adverte-nos São Paulo que não lutamos contra o corpo e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores do mundo das trevas, contra os espíritos de malícia espalhados pelos ares. Ao tentar, atua o diabo, e aqui são os demônios de modo geral, com a máxima astúcia, porque como o bom comandante que assedia uma fortaleza, examina os lados fracos de quem deseja vencer e depois ataca no ponto mais fraco. Eis porque, após submeter-se à carne, ele vem tentar com os vícios espirituais, aos quais se está mais propenso a cair, como, por exemplo, a ira e a soberba. Das insídias do maligno, diz São Pedro, o diabo, como um leão a rugir, ronda buscando a quem devorar. O demônio também pode tentar, ou pode, de alguma maneira, intensificar também as tentações da carne, também pode intensificar as tentações do mundo, induzindo ou estimulando algumas pessoas para que a pessoa peque conforme alguma tentação da carne, além das tentações dos vícios espirituais. Quando tenta, dois artifícios usa o diabo. Primeiro, não propõe abertamente o mal, mas algo que tenha a aparência do bem, para desse modo desviar-nos um pouco do bom propósito e a seguir induzir-nos mais facilmente ao pecado, com esse pequeno afastamento do bem. Com efeito, Satanás se transfigura em anjo da luz. Aqui é importante ter claro que as tentações demoníacas, elas têm sempre alguma aparência de bem. Então existe uma certa mentira por trás daquela aparência. É importante ter claro que o diabo, de algum modo, e a gente vai ver depois em outros vídeos, ele é o pai da mentira. De alguma maneira, ele mostra uma certa ilusão para a pessoa. A tentação é justamente isso, essa sedução demoníaca, né? No caso do demônio, essa sedução que, de alguma maneira, mostrando algum tipo de bem aparente, algum tipo de coisa que tem algum tipo de atração, tem algum tipo de beleza, mas é mera, digamos, mera aparência, é mera sedução, né? Então, vamos continuar. Depois de haver induzido ao pecado, de tal modo o diabo procura deter o pecador que não permite facilmente que se levante, como se pode interpretar nessa passagem do livro de Jó. O vigor da sua virilidade está posto em cadeias. Portanto, o diabo faz duas coisas: engana e depois de enganar, detém no pecado. Então ele tem essas duas artimanhas. Ele engana a pessoa com um certo tipo de aparência de bem e faz com que a pessoa, se ela não resistiu à tentação, se ela caiu na tentação, se ela pecou nesse sentido, para que a pessoa se mantenha no pecado, para que a pessoa não se converta a Deus, para que a pessoa não se arrependa, né? E com isso ela pode repetir ou até fazer pecados mais graves. Então são esses dois aspectos que São Tomás frisa aqui. É importante sempre rezar a Deus e principalmente durante as tentações. É importante sempre rezar para repelir o demônio. A gente viu aqui que o demônio nos tenta a partir dos nossos pontos fracos, das nossas debilidades. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma certa inclinação na ira, então ela tende facilmente a ficar irada, se ela tem uma facilidade, por exemplo, a ser invejosa com o outro, se a pessoa tem uma certa debilidade, por exemplo, com questões de pureza, a pessoa tem uma dificuldade de manter a pureza, ou a pessoa tem uma dificuldade, por exemplo, é uma pessoa com pouca fortaleza, no sentido de que a pessoa é meio preguiçosa, tem dificuldade para os estudos, e se esse é um certo tipo de defeito dominante da pessoa, se isso de alguma maneira leva ela a pecar com facilidade, ou pecar realizando pecados graves, ou pecados constantes que dificultam a pessoa a ter a virtude, ou faz com que a pessoa cada vez mais se afaste de Deus, é justamente nesse aspecto que o demônio tende a atacar a pessoa. Porque ele vai ver aquilo que é mais frágil da pessoa e ele vai diretamente, justamente para que induza a pessoa a pecar. Então isso é importante ter claro. Então, como o demônio tem uma inteligência muito elevada, e depois a gente vai ver isso nas considerações dos anjos em geral e também sobre a inteligência dos demônios, então como ele tem uma inteligência muito elevada, não convém que a gente dialogue com os demônios. Então, caso haja uma tentação, caso a gente perceba que existe uma sugestão para que a gente possa fazer algo contrário à razão, contrário às leis de Deus, é sempre importante a gente rezar nesse momento. Às vezes não há uma distinção clara se é apenas uma tentação do mundo, ou uma tentação da carne, ou se também é uma tentação do demônio, uma somatória dessas tentações. De qualquer maneira, é sempre importante rezar, sem saber de onde está vindo a fonte, ou de que maneira isso está ocorrendo. É importante também não dialogar com o demônio. O demônio é o pai da mentira, então ele pode induzir a pessoa naquele momento, que é o que ele faz,
com uma certa aparência de bem, vai levando a pessoa, induzindo muitas vezes alguns argumentos na pessoa. É importante também pedir o auxílio dos santos, especialmente de Nossa Senhora, pedir o auxílio do anjo, do arcanjo São Miguel, pedir o auxílio dos santos e também pedir o próprio auxílio de Cristo para que ele possa nos ajudar. É importante ter isso bem claro. Há outras formas também que ajudam para repelir a tentação demoníaca, como o uso da água benta. A gente vai ver isso depois com mais detalhes sobre essas questões, mas é principal ter isso bem claro. Não se deve dialogar com o demônio. O demônio é um ser mais inteligente que a gente, do ponto de vista natural, e com isso não convém que a gente dialogue com alguém que quer nos enganar, que quer nos destruir, que quer com que a gente caia no pecado. Então, por isso é sempre importante, nesse sentido, não ter um duelo de frente para ficar dialogando, para entrar no território do inimigo. Antes é sempre importante rezar, porque Deus é maior do que o demônio. Deus quer que a gente recorra a Deus nas orações, para que a gente possa vencer essas tentações demoníacas, para de alguma maneira também explicitar que é na nossa fraqueza que Deus manifesta o seu poder. Então a gente admite a nossa fraqueza, admite que a gente precisa de Deus e Deus acaba nos ajudando com a sua graça. É importante ter bem claro, a gente tem obviamente que lutar contra as tentações demoníacas, a gente tem que repelir essas tentações. O demônio ele ataca justamente, ele busca atacar principalmente naquilo que é o nosso ponto fraco, naquela parte que a gente é mais vulnerável, no nosso defeito dominante, que muitas vezes a gente está lutando para ganhar a virtude naquele aspecto e é ali onde o demônio ataca. Eu vou usar digamos assim, um exemplo ilustrativo para deixar claro, por exemplo. Imagina aqueles filmes de luta, né, enquanto tem, digamos assim, o personagem, um dos personagens é ferido, tem, digamos assim, levou um tiro no ombro, né? Então tem a parte bem vulnerável no ombro da pessoa, e só que o adversário dele, né, no momento de luta, o que ele faz? Ele pega aquela parte que tem um tiro, ou a pessoa às vezes deslocou o braço, tem uma debilidade na parte do corpo, e fica forçando, né? Então ele fica, digamos assim, a parte que está bem vulnerável da pessoa, levou um tiro, tem uma certa debilidade, o inimigo dele fica só atacando naquela parte porque ele sabe que ao forçar naquela ferida, ao forçar naquela debilidade, a pessoa tende a cair, porque de algum modo aquela parte está mais sensível, aquela parte está mais frágil. Então é sempre importante ter claro justamente isso. O demônio tende a atacar aquilo que é a nossa maior ferida, o nosso defeito dominante nesse sentido. Então é sempre importante recorrer a Deus, saber que o demônio tende a atacar o nosso defeito e é sempre importante lutar. E aí quando a gente faz essa ênfase dessa ética das virtudes, o que é isso? No fundo, a pessoa, ao buscar as virtudes, a pessoa, ao consolidar boas disposições, bons hábitos, isso faz com que a pessoa, de algum modo, ela acaba tendo menos defeitos. Obviamente que a pessoa é sempre uma pessoa limitada, sempre vai ter alguns defeitos, ela sempre vai ter algo que incline ao pecado nesta vida, sempre vai ter uma parte ali imperfeita, mas mesmo assim, as pessoas que têm a virtude, as pessoas que têm uma certa consolidação no espírito, as pessoas que têm uma boa disposição, uma boa inclinação para o bem, elas, de alguma maneira, elas têm uma melhor resistência para determinado tipo de tentação, tanto as tentações da carne, do mundo e também do próprio ataque demoníaco. É como se aquela ferida, que eu tinha falado do exemplo dos filmes de luta, que a pessoa tem uma ferida recebeu um tiro, digamos assim, ou tem uma certa debilidade numa parte, é como se essa pessoa, de algum modo, ela tivesse ou se recuperando melhor de uma certa ferida, já tivesse cicatrizado e tal. Então existe esse embate, mas esse embate não tem uma grande ferida exposta, ou, digamos assim, quando a pessoa tem de fato as virtudes, de algum modo a pessoa tem uma melhor resistência diante das adversidades, né? Uma certa resiliência, quer dizer, diante das adversidades, inclusive diante das tentações, inclusive diante das tentações demoníacas, a pessoa ela pode resistir melhor com as suas forças naturais e também para fortalecer, para melhorar suas disposições naturais, ela convém que a pessoa peça a Deus. Como a gente viu também em outros vídeos, a graça ela não anula, ela não suprime a natureza, mas ela aperfeiçoa a natureza. Então, quanto mais houver uma boa disposição natural, quanto mais houver uma boa aquisição, um bom fortalecimento das virtudes, a pessoa tem, digamos assim, menos defeitos, e com isso existe uma melhor facilidade, maior resistência do ponto de vista natural, e com isso há uma maior abertura para a própria atuação da graça. Obviamente que a graça é por iniciativa divina, né? É Deus que dá a graça, mas também convém que a gente se abra e possa pedir a graça, e quanto maior a nossa disposição natural, conforme a nossa maior consolidação das virtudes,
é melhor e, de algum modo, faz com que a gente possa resistir melhor e lutar melhor contra as tentações, inclusive as tentações demoníacas. Sabendo que, mesmo assim, é sempre conveniente, sempre necessário para resistir melhor às tentações, inclusive as tentações demoníacas, se abrir a Deus e pedir com humildade para que Deus nos ajude para repelir aquela tentação. Então é isso. Se você estiver gostando dos vídeos, curta os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais.